Todo mundo comenta sobre o nerf que o Naruto sofreu em sua luta contra o Ishiki, e por causa disso, ele acabou sendo humilhado daquela forma. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como teria sido essa batalha se o Naruto não tivesse sido limitado pelo roteiro. E eu já te adianto, ele podia sim vencer o Ishiki sozinho, sem sequer precisar do modo Baryon. Ou seja, o Kurama sim poderia estar vivo até mesmo nos dias de hoje, e eu vou te provar todos os pontos aqui nesse vídeo. Em breve eu também vou mostrar pontos, mostrando do porquê que o Sasuke também foi nerfado contra o Ishiki, mas claro, como nem tudo são flores, eu também vou pontuar momentos em que o próprio Ishiki / Jigen também foi nerfado contra a dupla de Konoha. Para deixar esse vídeo ainda mais claro, eu irei considerar o Ishiki em seu corpo verdadeiro, porque querendo ou não essa é a sua versão mais poderosa, e não no corpo do Jigen quando foi revivido. Então vamos lá. Mesmo que ele não pudesse utilizar o Karma como ele utilizava em seu hospedeiro Jigen, o poder original de Ishiki em seu próprio corpo era muito maior em comparação ao que o Jigen possuía utilizando os poderes do Karma. O que muitos não sabem é que o Karma apenas permitia que o poder de Ishiki se manifestasse no Jigen. Então, se cortarmos esse intermediário, temos o Ishiki em pleno poder. E é exatamente nessa condição que eu irei analisar como seria uma luta sem nerf. Imagina o Naruto frente a frente com o Ishiki naquela dimensão isolada, o mesmo local em que eles lutaram na obra, sem civis, sem vila, e o Naruto não teria motivo para se conter. Nesse cenário, ele ativaria o modo Kurama junto com o modo Sábio dos Seis Caminhos, e sim, o Naruto ainda possui esse poder em Boruto. No próprio mangá, você pode ver claramente os olhos dele exibindo o mesmo padrão do modo Sábio dos Seis Caminhos que ele já utilizava na Quarta Grande Guerra Ninja. A única diferença é que a íris dos olhos mudava, mas ao redor não havia pigmentação como quando Naruto utilizava o modo Sábio dos Sapos, já que esse modo Sábio meio que tinha como padrão uma pigmentação laranja em volta dos olhos do usuário do Senjutsu. Na troca de Taijutsu que rolou contra o Ishiki, muitas vezes o vilão não só bloqueava, como também se esquivava dos golpes. E é aí que entra o detalhe. O Naruto poderia sim usar a energia natural como extensão de seu corpo, aumentando seu alcance e acertando o chifrudo com muito mais efetividade. Esse golpe foi forte o suficiente para nocautear facilmente um dos Pains. Ishiki, querendo ou não tem domínio sobre o Senjutsu e não poderia perceber a utilização da energia natural, o que tornaria impossível para ele evitar os ataques do Naruto. Vale também lembrar que nenhum doujutsu é capaz de enxergar essa energia, ou seja, quando o Ishiki se levantasse, certamente ele lançaria suas estacas encolhidas na direção do Naruto. Essa habilidade é na verdade muito mal interpretada e até superestimada por alguns fãs. E sim, eu estou falando da habilidade do Ishiki. Muitos acreditam que o Ishiki faz as estacas simplesmente aparecerem diretamente no corpo do inimigo, mas isso não é verdade. No capítulo 37 do mangá de Boruto, o próprio Sasuke explica, após suas análises detalhadas, que Ishiki as lança em tamanho reduzido, e por serem tão pequenas, as vítimas não percebem quando elas atravessam o próprio corpo. E que é nesse momento também que o Ishiki ativava o seu Sukuna Hikona, fazendo com que as estacas voltassem ao seu tamanho original, causando praticamente danos letais em quem era atingido. Ele mesmo reconhece que toda habilidade tem uma fraqueza, inclusive o seu próprio Sukuna Hikona, e o mangá deixa isso ainda mais claro. Após a descoberta de Sasuke, vimos que tanto ele quanto Naruto estavam sim conseguindo evitar as estacas do Jigen, simplesmente porque eles tinham a capacidade de acompanhar para onde o Ishiki estendia sua mão. Diferente do Sasuke, mesmo que o Naruto fosse atingido por essas estacas, ele poderia retirá-las facilmente do próprio corpo, graças ao poder do Kurama. E isso foi exatamente o que ele fez, tanto no mangá quanto no anime. E sem falar da regeneração do próprio Kurama, que claro, completaria o processo de cura. No anime, o Naruto chega a ficar preso por um momento, sem conseguir se soltar, mas no mangá isso não aconteceu. Em seguida, ele poderia ter usado o Jutsu Multiclones das Sombras, outro recurso que ele também não explorou nesse combate. No anime, se você reparar bem, o Naruto cria algumas dezenas de clones, mas eles vão um por um contra o Jigen. Enquanto isso, a maioria dos clones simplesmente fica parada observando. Já no mangá, o Naruto cria apenas 4 clones, como é mostrado claramente em uma das páginas. E convenhamos, para alguém que pode criar milhares de clones, limitar-se a usar apenas 4 clones é praticamente uma piada, e isso é irrefutável. Imagina se o Naruto tivesse criado em torno de 5.000 clones, ele cercaria completamente o seu oponente, que não teria como identificar qual deles era o verdadeiro.
E pra pensar, nem mesmo a Kaguya, com seu Byakugan, conseguiu distinguir o Naruto real em meio a milhares de cópias. E detalhe, nesse combate contra a Kaguya, vimos que o Naruto tomou sim vantagem fisicamente. Contra o Ishiki na mesma situação, o Naruto poderia atacar simultaneamente de todas as direções, usando tanto seu poderosíssimo Taijutsu, como sua grande velocidade relâmpago, somado aos seus ninjutsus extremamente poderosos. A verdade que muitos fanboys não querem admitir é que o Ishiki não teria tempo de reagir a todos esses ataques ao mesmo tempo. Então, no momento em que ele bloqueasse algum golpe, outro clone poderia atingi-lo no mesmo momento. E é um fato que o Taijutsu dos sapos é outra técnica poderosa que o Naruto sequer utilizou contra o Ishiki, que também seria muito útil nesse cenário. Para você que não sabe, o Kumite dos sapos, se utilizado da forma correta, se torna extremamente letal. Um exemplo claro disso foi quando o Naruto empurrou o receptor do Son Goku de dentro para fora do corpo, mostrando que o Kumite dos sapos é capaz de causar danos internos profundos no seu oponente. Mesmo a espessa camada do Biju sofreu vibrações intensas ao receber o ataque do Naruto. Agora imagina isso em um corpo humanoide. Esses golpes são tão massivos que uma vez que Ishiki fosse acertado, seus ossos e órgãos seriam esmagados e destruídos. Nesse cenário hipotético, onde o Naruto não fosse nerfado em sua luta contra o Ishiki, o máximo que o seu oponente poderia fazer seria fugir utilizando seu ninjutsu de espaço-tempo. Naruto também poderia rastreá-lo através do sensoriamento do modo sábio, porque para pensar comigo, é verdade que o Ishiki realmente pode apagar sua presença de chakra, já que foi demonstrado que os Otsutsukis realmente possuem essa habilidade. Mas o modo sábio faz com que o seu usuário se torne um com a natureza, ou seja, o Naruto poderia criar uma barreira em volta de si e de seus clones, e com isso ele seria capaz de detectar quaisquer golpes do Ishiki, incluindo seus receptores minúsculos de chakra. Outro detalhe, Ishiki também não conseguiria encolher os clones das sombras do Naruto. Apesar de serem ninjutsus, os clones são cópias exatas do original, e como é retratado em Boruto, o Ishiki não consegue encolher seres praticamente vivos, e isso deixaria ele completamente impotente contra o Naruto, principalmente se o Naruto o cercasse com milhares de clones ao mesmo tempo, e isso é um fato. Outro ponto a se ressaltar é que tanto Naruto quanto Sasuke juntos se moviam em uma velocidade altíssima, e mesmo assim, Ishiki não conseguia acompanhar fisicamente. O que ele fazia era usar sua percepção aguçada e reflexos rápidos para reagir contra os dois, mas contra milhares de movimentos simultâneos vindo de todas as direções. Cara, seria praticamente impossível de sustentar uma batalha contra o Naruto. Muitos fãs ainda comentam que a pele do Ishiki seria tão dura quanto o diamante e impossível de ser afetada, mas a verdade é que isso não passa de um mito. Quando Sasuke tentou cortar o seu pescoço, o próprio Ishiki precisou criar estacas para proteger o corpo do Jigen. Se sua pele fosse realmente indestrutível, essa defesa não seria necessária, mas claro, existe outro momento que comprova isso também. Falando do próprio Ishiki em seu corpo verdadeiro, basta você observar os momentos em que o Sasuke o ataca de forma surpresa e praticamente letal utilizando seu Ame no Tejikara. Em todas essas vezes, o Ishiki evita tomar um golpe direto do próprio Sasuke. Isso só mostra que ele não possui um corpo indestrutível, que isso, na verdade, não passa de um mito. E a maior prova disso está em sua luta contra o Naruto em seu modo Baryon. É verdade que o Ishiki poderia recorrer ao Daikokuten para evitar alguns ataques do Naruto, mas essa técnica só se mostrou eficaz em curta distância, funcionando melhor com um golpe surpresa. Agora, contra milhares de clones cobrindo o campo inteiro, isso não seria o bastante, e querendo ou não, Naruto ainda tinha o chakra de todas as outras bijus, podendo recorrer a variações como o Rasen Shuriken de lava, ou até mesmo os seus Rasengans com propriedades de selamentos, utilizando como base os poderes do Shukaku. E para quem acha que o Naruto foi nerfado nessa habilidade, eu explico. Cara, contra a Delta, ele não usou a mesma potência que ele utilizou contra o Madara, porque convenhamos, ao seu lado estava praticamente todos os seus filhos. Qualquer pessoa em sã consciência entenderia que um golpe daquela magnitude colocaria toda a vila em risco, incluindo os próprios filhos do Naruto que estavam ao seu lado. Também é verdade que o Naruto estava bufado graças ao poder que ele recebeu do Sábio dos Seis Caminhos, mas o Naruto Hokage não é fraco, já que dessa vez ele possui simplesmente a totalidade do poder do Kurama. Então, quando o assunto é poder destrutivo, Naruto possui sim a mesma capacidade destrutiva da Quarta Grande Guerra Ninja, ou quase isso. Ou seja, é inegável que ele foi nerfado até mesmo contra a Delta, mas convenhamos,
contra o Ishiki em um campo isolado, a história já seria bem diferente. Mesmo que o Ishiki pudesse reduzir o tamanho de um Rasen Shuriken, eu repito, ele jamais teria como diminuir todos ao mesmo tempo antes de ser atingido por algum deles. Além disso, Ishiki perde a capacidade de absorver chakra nessa forma, já que ele não possui mais o karma, e mesmo que ainda tivesse, o próprio afirma no capítulo 37 do mangá que ele só pode absorver uma habilidade por vez. Enquanto ele absorvesse uma, milhares de outras atingiriam seu corpo inevitavelmente. E sem nenhuma habilidade regenerativa, Ishiki acabaria derrotado com toda certeza. E não adianta negar, nação, o Naruto foi sim completamente nerfado nesse combate. Porque convenhamos, sem limitações, Ishiki não mostrou em nenhum momento uma habilidade real que pudesse superar o Naruto usando todo o seu verdadeiro potencial. Nesse cenário, o Naruto teria sim superado e derrotado o Chifrudo. Mas como nem tudo que reluz é ouro, é fato que o Jigen / Ishiki também foi nerfado contra o Naruto e o Sasuke. Nos próximos vídeos eu irei mostrar pontos em que o Ishiki realmente teve chances de acabar tanto com Naruto quanto com Sasuke, mas que ele simplesmente não fez isso por um mero capricho. Então se você é daquele tipo de fanboy que acredita que só o Naruto e o Sasuke foram nerfados nessa luta, cara, sinto lhe informar que a verdade não é essa. E nesse vídeo eu vou mostrar do porquê que os autores da obra de Naruto e Boruto são simplesmente geniais e que, embora eles falhem em um ponto ou em outro, eles sempre mantêm um padrão de equilíbrio entre os personagens. Então se você não quer perder esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e o principal, ativa o sininho para você ser notificado quando esse vídeo sair aqui no canal. É isso, nação, eu te espero no próximo vídeo. Fui!